Pessoal, correção da 10ª lista aí do segundo ano, a lista que foi postada no dia 2 de junho de 2020. Primeira questão fala assim, ó, um gás sofre uma expansão sobre uma pressão constante de 4 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado, variando seu volume de 5 vezes 10 a menos 3, volume inicial 5 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos, para 8 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Se o gás recebe 2.000 joules de calor, a variação da energia interna em joule é. Então ele está te informando que ele recebeu uma quantidade de 2.000 joules de calor. Então, se ele recebe calor, lembra que ele recebe isso positivamente. Pediu para calcular a variação da energia interna. Para calcular a variação da energia interna, conforme nós vimos na primeira lei da termodinâmica, vai ser a diferença entre o calor e o trabalho trocado com o meio. Então, a quantidade de calor nós já temos. O que nós vamos ter que encontrar? O trabalho. Como que nós vamos encontrar o trabalho? Então, observe que a pressão é dada constante. Ele, então, vai ter um volume inicial e um volume final. Então, dá para calcular com aquela expressãozinha que nós vimos, ó. Trabalho igual a pressão vezes a variação do volume. Então, o trabalho vai ser a pressão, que é 4 vezes 10 a quinta, vezes a variação do volume. O volume final foi 8, o volume inicial foi 5, 8 menos 5, 3. Vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Então, a pressão está já em Pascal, que é Newton por metro quadrado, e o volume também está no SI. Então, não precisa preocupar com as unidades de medida. Então, nosso trabalho vai ser 4 vezes 3, que dá 12, conserva a base 10 e soma os expoentes. Então, vezes 10, 5 menos 3, 2. Então, nosso trabalho dá 1.200 joules. Como ele pediu a variação da energia interna, para calcular a variação da energia interna, você vai pegar a quantidade de calor que ele recebeu, 2.000 joules, menos o trabalho que ele desempenhou. No caso aqui, ele desempenhou. Como que eu sei que ele desempenhou? Porque ele sofreu uma expansão. Então, ele realizou o trabalho sobre o meio. Menos 1.200 joules. Então, a variação da energia interna, 800 joules. Só finalizando a questão anterior ainda, como nós encontramos o trabalho de 800 joules, o item que vocês vão marcar na questão 1, então, é o item D, que corresponde a ela. Na questão 2, fala assim, na transformação isobárica indicada no gráfico, o gás recebeu do ambiente 1.200 joules de energia. O trabalho realizado pelo gás e a variação da energia interna nessa transformação foram em joule, respectivamente, D. Então, observe que ele está te informando que ele recebe 1.200 joules de energia, ou seja, a quantidade de calor que ele recebe. Se ele recebe, ele recebeu positivamente. Pediu duas coisas: o trabalho e a variação da energia interna desse sistema durante essa transformação. Então, observe como é a transformação isobárica. Se você quiser pegar pressão vezes variação do volume, dá certo. Ou se quiser utilizar a propriedade da área, também vai dar o mesmo resultado. Então, para calcular o trabalho aqui, ó, você vai pegar a pressão vezes variação do volume. E, na realidade, a variação do volume é a base dessa figura, que é 5 menos 2, que vai dar 3 metros cúbicos. E a pressão corresponde à altura dessa figura. Então, o trabalho é 300 Newton por metro quadrado vezes 3 metros cúbicos. Então, o trabalho vai dar 900 joules. Primeira parte nós encontramos. Para achar a variação da energia interna, vai usar a primeira lei da termodinâmica. Vai pegar a quantidade de calor que ele recebeu,
menos o trabalho que ele desempenhou. Então, a variação da energia interna vai ser 1.200 menos 900. Então, a variação da energia interna vai dar 300 joules. Uma questão de marcar X também, você vai procurar qual item condiz com o trabalho de 900 joules e energia interna de 300. O item correto foi o item C. Pessoal, na questão 3, então temos que tomar bastante cuidado com o enunciado dela. Principalmente no início, ele fala assim, ó, sobre um sistema, realiza-se um trabalho de 3.000 joules. Então, se o trabalho foi realizado sobre o sistema, lembrem-se que o trabalho vai ser negativo. Se o sistema realiza um trabalho sobre o meio, o trabalho é positivo. Então, esse trabalho realizado sobre ele é de menos 3.000 joules. Por que do menos? Porque o trabalho foi realizado sobre o sistema. Na sequência, ele fala assim, em resposta, ele fornece 1.000 calorias de calor durante o mesmo intervalo de tempo. Então, quer dizer que ele vai realizar 3.000 joules de trabalho e ele, em resposta, vai ceder 1.000 calorias. Então, se ele cede calor, esse calor também é negativo. Aí ele pergunta lá, então, ó, a variação da energia interna do sistema durante o processo é de aproximadamente, pediu a variação da energia interna do sistema. E aí no rodapé te informa que uma caloria equivale a 4 joules. Certo que as unidades de energia aqui estão diferentes, então você vai ter que trabalhar com a mesma unidade de medida. Então, para converter de caloria para joule, basta multiplicar por 4. Então, a quantidade de calor que ele vai perder, menos 4.000 joules. Aí é só aplicar na primeira lei da termodinâmica. Variação da energia interna é igual a diferença entre a quantidade de calor e o trabalho. Então, a variação da energia interna vai ser menos 4.000 menos 3.000 joules de trabalho que foi realizado sobre ele. Então, vai ficar menos 4.000 mais 3.000. A variação dessa energia interna vai dar menos 1.000 joules. Então, observe que a variação da energia interna do sistema foi negativa, porque ele cedeu mais calor do que ele recebeu de trabalho. Se perguntar para você se ele aumentou ou diminuiu a temperatura dele diminuiu porque a variação da energia foi negativa. Então, a alternativa correta que você vai marcar aí, o item A. Pessoal, quarta questão, fala assim, o gráfico abaixo ilustra a transformação de 100 moles de um gás ideal monoatômico. Recebem do meio exterior uma quantidade de calor de 1.800.000 joules. Então, ele está fornecendo que ele vai receber 1.800.000 joules. Se ele recebe isso positivamente. Dado R igual a 8 vezes 8,32 joule/mol/Kelvin, determine o trabalho realizado pelo gás e a variação da energia interna que o gás sofre no item B. Observe que o número de mols e a constante, nessa questão nós nem vamos precisar. Então, no item A, ele pediu para calcular o trabalho desempenhado por ele. Então, conforme nós vimos na resolução da nona lista, para calcular esse trabalho, ele deu o gráfico da pressão em função da variação do volume, basta calcular a área dessa figura. Nós fizemos lá no item, na questão 1 e na questão 5, a mesma figura geométrica, é um trapézio, né? Então, para calcular esse trabalho, você vai pegar essa base maior, que vale 6 vezes 10 à quinta, mais a base menor, que vale 3 vezes 10 à quinta, vezes a altura, que foi de 1 a 2, dividido por 2. Então, o trabalho aqui vai dar 9 vezes 10 à quinta, dividido por 2. 9 dividido por 2,
4,5 vezes 10 à quinta joules. Como nós vamos precisar do item B, esse trabalho, se você coloca ele na forma numeral, esse vai dar 5 casas com a vírgula para a direita. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Então dá 450 mil joules. No item B, ele pede a variação da energia interna. Para calcular a variação da energia interna, você vai pegar a quantidade de calor menos o trabalho. Ou seja, 1.800.000 menos 450 mil, que dá 1.350.000 joules. Essa aqui é a variação da energia interna dele. Se quiser colocar em forma de fração, dá 1,35 vezes 10 à sexta joules. O item 5, a questão 5, ela é uma questão teórica, então dá pra gente fazer ela aqui embaixo, só para marcar. Ele fala assim, ó, a expressão matemática que representa analiticamente o primeiro princípio da termodinâmica relaciona as grandezas. Pessoal, a primeira lei da termodinâmica é essa daqui, ó. Que ele fala que a variação da energia interna é a diferença entre a quantidade de calor e o trabalho trocado com o meio. Quais grandezas estão sendo relacionadas? Energia interna, quantidade de calor ou calor trocado e trabalho. Então são essas três grandezas que são mencionadas na primeira lei da termodinâmica. Então o item que corresponde a isso aí é o segundo: calor, trabalho e energia interna. Então é o 0,2 que você vai marcar na questão 5. E assim nós finalizamos a 10ª lista, né?